Ele não poderia ter se sentido mais exposto nem se estivesse nu no meio da corso. Pelo menos ele teria tido a opção de fugir. Agora, ele estava preso e exposto, pela primeira vez percebendo a impossibilidade dos animais de se esconderem. As crianças tinham começado a falar com animação e a apontar para o uniforme dele, chamando a atenção dos adultos. Havia rostos ocupando os espaços disponíveis entre as grades. Mas o verdadeiro horror foram as duas câmeras que ladeavam os visitantes. O Notícias da Capital, com sua cobertura onipresente e o slogan insolente: "Se você não viu aqui, não aconteceu." Estava acontecendo. Com ele, naquele momento, ele sentiu sua imagem aparecendo ao vivo por toda a capital. Felizmente, o choque o deixou imóvel, porque a única coisa pior do que estar no meio da ralé dos distritos no zoológico seria ele correr como um tolo tentando fugir. Não havia saída fácil. O local tinha sido construído para animais selvagens. Tentar se esconder seria ainda mais patético. Como seria deliciosa a filmagem para o Notícias da Capital. Ficariam repetindo o corte sem parar. Acrescentariam uma música boba e uma legenda: "O surto de Snow." Colocariam na parte de meteorologia: "Quente demais para o Snow." Reprisariam as imagens enquanto ele vivesse. Sua desgraça seria total. Que opção restava? Só ficar parado no lugar, olhando diretamente para a câmera, até ele ser resgatado. Ele se impertigou todo, moveu sutilmente as costas e os ombros e tentou parecer entediado. A plateia começou a gritar para ele primeiro, as vozes agudas das crianças, depois os adultos junto, perguntando o que ele estava fazendo, por que estava na jaula, ele precisava de ajuda. Alguém o reconheceu e seu nome se espalhou como fogo pela multidão, que só aumentava a cada minuto. "É o garoto Snow." "Quem é esse mesmo?" "Você sabe, os que têm as rosas no telhado." Quem eram todas aquelas pessoas no zoológico em um dia de semana? Elas não tinham emprego? As crianças não deviam estar na escola? Não era surpresa o país estar tão mal. Os tributos dos distritos começaram a andar em volta dele, provocando. Havia o par do Distrito 11 e o garotinho cruel que tinha pedido sua morte, além de vários novos. Ele se lembrou do ódio no caminhão e se perguntou o que aconteceria se eles os atacassem em grupo. Talvez a plateia aplaudisse. Coriolanus tentou não entrar em pânico, mas sentiu o suor escorrendo pelo corpo. Todos os rostos, tanto dos tributos próximos quanto da multidão olhando pelas grades, começaram a virar um borrão. As feições ficaram indistintas, deixando só manchas escuras e claras de pele com o vermelho rosado das bocas abertas no meio. Seus membros pareceram dormentes, faltou ar nos pulmões. Ele começava a pensar em correr para a abertura e tentar subir quando uma voz disse baixinho atrás dele: "Assuma o comando." Sem se virar, ele soube que foi a sua garota, e sentiu um alívio imenso por não estar sozinho. Ele pensou na forma inteligente como ela manipulou a audiência depois da agressão do prefeito, em como ela os ganhou com a música. Ela estava certa, claro. Ele tinha que fazer aquele momento parecer intencional, senão era o fim. Ele respirou fundo e se virou para onde ela estava, prendendo casualmente a rosa branca atrás da própria orelha. Ela sempre parecia estar se esforçando para melhorar a aparência. Arrumando os babados no Distrito 12, ajeitando o cabelo na estação de trem e agora se adornando com a rosa. Ele esticou a mão para ela como se ela fosse a maior dama da capital. Os cantos da boca de Lucy Gray se curvaram para cima. Quando ela segurou a mão de Coriolanus, o toque gerou uma fagulha elétrica que subiu pelo braço, e ele se sentiu como se uma parte do carisma de palco dela tivesse sido transferida para ele. Fez uma pequena reverência quando ela se levantou com elegância exagerada. Ela está em um palco. Você está em um palco. Agora é o show, pensou ele. Coriolanus levantou a cabeça e perguntou: "Gostaria de conhecer alguns dos meus vizinhos?" "Eu adoraria", disse ela, como se eles estivessem em um chá da tarde. "Meu lado esquerdo é mais fotogênico", murmurou ela, tocando de leve na bochecha. Ele não sabia bem o que fazer com a informação e começou a guiá-la para a esquerda dela. Lucy Gray abriu um grande sorriso para os espectadores, parecendo satisfeita de estar lá, mas quando a levou até as grades, ele sentiu os dedos dela se apertando como um torno. Um fosso raso entre as estruturas rochosas e as grades da jaula dos macacos antes formava uma barreira de água entre os animais e os visitantes, mas estava seco agora. Eles desceram os degraus, atravessaram o fosso e subiram para um parapeito ao redor do local, deixando-os frente a frente com as pessoas.
Coriolanus escolheu um ponto a vários metros de uma das câmeras, ela que fosse até ele, onde um grupo de crianças pequenas estava amontoado. As grades tinham espaçamentos de uns 10 centímetros, não o suficiente para um corpo passar, mas ampla se alguém quisesse enfiar as mãos. Conforme os dois se aproximavam, as crianças silenciaram e se encostaram nas pernas dos pais. Coriolanus achou que a imagem de chá da tarde serviria tão bem quanto qualquer outra, e continuou a tratar a situação com a mesma leveza. Como estão? Disse ele, se inclinando para as crianças. Eu trouxe uma amiga hoje. Querem conhecê-la? As crianças se agitaram e houve algumas risadinhas. Um garotinho gritou. Sim, ele bateu nas grades com as mãos algumas vezes e as enfiou nos bolsos com incerteza. Nós vimos ela na televisão. Coriolanus levou Lucy Gray até as grades. Eu gostaria de apresentar Lucy Gray Baird. A plateia estava em silêncio agora, nervosa com a proximidade dela das crianças, mas ansiosa para ouvir o que o estranho tributo diria. Lucy Gray se apoiou em um dos joelhos a uns 30 centímetros das grades. Oi, sou Lucy Gray. Qual é seu nome? Pontius, disse o menino, olhando para a mãe em busca de aprovação. Ela olhou com cautela para Lucy Gray, que a ignorou. Como vai, Pontius? Disse ela. Como qualquer garoto bem criado da capital, o garoto esticou a mão para um aperto. Lucy Gray levantou a dela, mas não a enfiou pela grade, o que poderia parecer ameaçador. Como resultado, foi o menino que enfiou o braço dentro da jaula para fazer o contato. Ela apertou a mãozinha dele calorosamente. É tão bom conhecer você. Essa é sua irmã? Lucy Gray indicou a garotinha ao lado dele. Ela estava com os olhos arregalados chupando um dedo. Essa é Venus, disse ele. Ela só tem 4 anos. Bom, acho que 4 anos é uma idade muito boa, disse Lucy Gray. É um prazer conhecer você, Venus. Eu gostei da sua música e sussurrou Venus. Gostou? Disse Lucy Gray. Que amor! Continue assistindo, minha linda, e vou tentar cantar outra. Está bem. Venus assentiu e escondeu o rosto na saia da mãe, gerando risadas e alguns suspiros das pessoas ao redor. Lucy Gray começou a caminhar ao longo da grade, falando com as crianças no percurso. Coriolanus ficou para trás para dar espaço para ela. Você trouxe sua cobra? Perguntou esperançosa uma garota segurando um picolé de morango que estava derretendo. Eu bem que queria. Aquela serpente era minha amiga, contou Lucy Gray. Você tem algum bichinho de estimação? Eu tenho um peixe, disse a menina. Ela se aproximou da grade. O nome dele é Bub. Ela trocou o picolé de mãos e enfiou a vazia pelas grades na direção de Lucy Gray. Posso tocar no seu vestido? Filetes de xarope vermelho escorriam da mão até o cotovelo, mas Lucy Gray só riu e ofereceu a saia. A garota passou um dedo hesitante pelos babados. É lindo. Também gostei do seu. O vestido da menina era uma coisinha estampada desbotada, nada notável. Mas Lucy Gray comentou. Bolinhas sempre me deixam feliz. A garota abriu um sorriso. Coriolanus sentiu a plateia começando a gostar do seu tributo, não mais fazendo questão de ficar longe. As pessoas eram tão fáceis de manipular quando envolvia seus filhos. Ficavam tão satisfeitas de vê-los satisfeitos. Instintivamente, Lucy Gray parecia saber disso e foi ignorando os adultos conforme seguia. Ela tinha quase chegado a uma das câmeras e ao repórter. Provavelmente estava ciente disso, mas quando se levantou e deu de cara com a câmera, ela teve um pequeno sobressalto e riu. Ah, oi, estamos na televisão? O repórter da capital, um jovem ansioso por uma história, se inclinou para a frente com avidez. Com certeza. E quem seria você? Sou Lepidus Mousey, do Notícias da Capital, disse ele, abrindo um sorriso. Lucy, você é o tributo do Distrito 12? É Lucy Gray e eu não sou realmente do 12, disse ela. Minha gente é o bando. Músicos por ofício. Nós só entramos no lugar errado um dia e fomos obrigados a ficar. Ah, então, de que distrito vocês são? Perguntou Lepidus. De nenhum distrito específico. Nós vamos de lugar para lugar conforme dá vontade. Lucy Gray se corrigiu. Bom, era o que fazíamos. Antes dos pacificadores nos recolherem alguns anos atrás. Mas agora vocês são cidadãos do Distrito 12, insistiu ele. Se você diz... O olhar de Lucy Gray se desviou para a multidão como se ela estivesse correndo o risco de morrer de tédio. O repórter sentiu que estava perdendo o interesse da garota. Seu vestido foi um grande sucesso na capital. Foi? Bem, o bando adora a cor e eu mais do que a maioria. Mas este foi da minha mãe e é mais especial ainda para mim.
Ela está no distrito 12? Perguntou Lepidus. Só os ossos, querido. Só os ossos brancos e perolados. Lucy Gray olhou diretamente para o repórter, que pareceu ter dificuldade para formular a pergunta seguinte. Ela ouviu lutar por um momento e gesticulou para Coriolanus. Você conhece meu mentor? Disse que o nome dele é Coriolanus Snow. Ele é um garoto da capital e está claro que ganhei um bolo com cobertura, porque nenhum outro mentor se deu ao trabalho de aparecer para receber seus tributos. Bom, ele surpreendeu todo mundo. Seus professores mandaram que você viesse, Coriolanus? Perguntou Lepidus. Coriolanus foi na direção da câmera e tentou ser amável com um leve toque de malandragem. Eles não me mandaram não vir. Risadas soaram na multidão. Mas lembro que eles disseram que eu teria que apresentar Lucy Gray para a capital e levo esse trabalho muito a sério? Então você não pensou 2 vezes antes de entrar em uma gaiola de tributos? Perguntou o repórter. 2, 3, e acho que vou pensar 4 e 5 vezes a qualquer momento, e admitiu Coriolanus. Mas se ela é corajosa a ponto de estar aqui, por que eu não deveria ser? Ah, só para deixar registrado, eu não tive escolha, disse Lucy Gray. Só para deixar registrado, eu também não, disse Coriolanus. Depois que ouvi você cantar, não consegui ficar longe. Confesso, sou seu fã. Lucy Gray balançou a saia quando um aplauso trovejante veio da plateia. Bom, espero para o seu próprio bem que a academia concorde com você, Coriolanus, disse Lepidus. Acho que você está prestes a descobrir. Coriolanus se virou e viu portas de metal com janelas reforçadas com grades se abrindo nos fundos da jaula dos macacos. Um quarteto de pacificadores entrou e foi diretamente até ele. Ele se virou para a câmera, decidido a fazer uma boa saída. Obrigado por se juntarem a nós, disse ele. Lembrem-se, é Lucy Gray Baird, representando o Distrito 12. Passem pelo zoológico se tiverem um tempinho para dar um oi. Prometo que vai valer a pena. Lucy Gray esticou a mão para ele com a dobrinha delicada de pulso que convidava um beijo. Ele obedeceu, e quando seus lábios roçaram na pele dela, ele sentiu um formigamento agradável. Depois de dar um último aceno para a plateia, ele foi se encontrar calmamente com os pacificadores. Um deu um aceno curto, e sem dizer nada ele o seguiu para fora do confinamento, ao som de aplausos respeitáveis. Quando as portas se fecharam atrás dele, sua respiração ficou acelerada, e ele percebeu o quanto estava com medo. Parabenizou-se silenciosamente por manter a graça sob pressão, mas as caras feias dos pacificadores sugeriam que não compartilhavam dessa opinião. Que ideia foi essa? Perguntou uma pacificadora. Você não pode entrar lá. Era o que eu achava até os seus colegas me jogarem por um buraco, sem cerimônia nenhuma, respondeu Coriolanus. Ele achava que a combinação de colegas e sem cerimônia nenhuma tinha a nota certa de superioridade. Eu só tinha topado uma carona até o zoológico. Ficarei feliz de explicar tudo ao seu oficial superior e identificar os pacificadores que fizeram isso. Mas a vocês ofereço meu agradecimento. Disse ela secamente. Nós temos ordens de levá-lo à academia. Melhor ainda, disse Coriolanus, parecendo mais confiante do que se sentia. A reação rápida da escola o perturbava. Apesar de a televisão no banco de trás da van dos pacificadores estar quebrada, ele pôde ver vislumbres da reportagem pelo caminho nas telas públicas enormes espalhadas pela capital. Uma energia nervosa começou a surgir quando ele viu imagens primeiro de Lucy Gray e depois dele próprio sorrindo para a cidade. Ele jamais poderia planejar algo tão audacioso. Mas já que tinha acontecido, era melhor aproveitar. E ele realmente achava que seu desempenho fora bom, que mantivera a cabeça no lugar, que segurara as pontas, que apresentara a garota e ela era um talento natural, que lidara com tudo com dignidade e um pouco de ironia. Quando chegou à academia, ele tinha recuperado a compostura e subiu a escada com segurança. O fato de todas as cabeças estarem se virando para ele ajudou, e se não houvesse pacificadores presentes para mantê-los longe, ele tinha certeza de que seus colegas já estariam em cima dele. Ele achava que seria levado para a diretoria, mas o guarda o colocou no banco junto à porta do Laboratório Superior de Biologia, que só era permitido aos formandos com mais talento para ciências. Apesar de não ser seu assunto favorito, o cheiro de formaldeído lhe dava ânsia de vômito e ele abominava trabalhar em dupla. Ele se saíra suficientemente bem em manipulação genética para conseguir uma vaga na turma. Nada como aquela sabichona da Io Jasper, que parecia ter nascido com um microscópio grudado no olho. Mas ele sempre fora gentil com Io,
e como resultado, ela o adorava. Com pessoas não populares, um esforço pequeno assim podia te levar longe. Mas quem era ele para se sentir superior? Em frente ao banco, no quadro de avisos para os alunos, havia um memorando. Dizia: 10ª edição dos Jogos Vorazes, atribuição de mentoria. Distrito 1 Garoto Lívia Carden Garota Palmira Monte Distrito 2 Garoto Sejanus Plint Garota Florus Friend Distrito 3 Garoto Io Jasper Garota Urban Canville Distrito 4 Garoto Persephone Price Garota Festus Creed Distrito 5 Garoto Dennis Flynn Garota Ifigenia Moss Distrito 6 Garoto Apollo Ring Garota Diana Ring Distrito 7 Garoto Vipsania Cicle Garota Pliny Harrington Distrito 8 Garoto Juno Phipps Garota Hilarius Eavenbey Distrito 9 Garoto Gaius Brain Garota Androcles Anderson Distrito 10 Garoto Domitia Vince Vick Garota Arane Crane Distrito 11 Garoto Clemencia Dovecote Garota Félix Ravinchil Distrito 12 Garoto Lysistrata Vickers Garota Coriolanus Snow. Poderia haver um lembrete público mais humilhante da situação precária dele do que estar pendurado ali no final, como um pensamento quase esquecido, depois que Coriolanus passou alguns minutos tentando entender por que tinha sido levado ao laboratório, o guarda disse que ele podia entrar. Ao ouvir a batida hesitante, uma voz que ele reconheceu como sendo do reitor Igoboton o mandou entrar. Ele esperava que Satiria estivesse presente, mas só encontrou outra pessoa no laboratório. Uma mulher idosa pequena e recurvada com cabelo grisalho cacheado que estava provocando um coelho na gaiola com uma vara de metal. Ela o cutucou pela grade até que a criatura, que tinha sido modificada para ter a força no maxilar de um pitbull, arrancou o objeto da mão dela e o partiu ao meio. Ela se impertigou o máximo que conseguiu, voltou a atenção para Coriolanus e exclamou: um pulo, um polinho. Adra, Volumnia Gaul, a chefe dos idealizadores dos jogos e mente por trás da divisão experimental de armas da capital, deixava Coriolanus nervoso desde a infância. Em um passeio da escola, sua turma de crianças de 9 anos a viu derreter a pele de um rato de laboratório com uma espécie de laser e perguntar se alguém tinha bichinhos dos quais estava cansado. Coriolanus não tinha bichos, como poderiam alimentar um? Mas Pluribus Bell tinha uma gatinha branca, peluda chamada Boa Bell que ficava deitada no colo do dono e brincava com as pontas da peruca empoada. Ela gostava de Coriolanus e começava a ronronar de forma rouca e mecânica assim que ele fazia carinho na cabeça dela. Nos dias horríveis em que ele andou pela neve derretida para trocar um saco de feijão-manteiga, por mais repolho, foi o calor simples e sedoso dela que o consolou. Ele ficava incomodado quando pensava em Boa Bell indo parar naquele laboratório. Coriolanus sabia que Adra, Gaul dava uma aula na universidade, mas raramente havia na academia. Mas, como chefe dos idealizadores dos jogos, qualquer coisa relacionada aos jogos vorazes era do escopo dela. Teria sido sua ida ao zoológico o que a convocara até ali? Ele perderia a mentoria? Um pulo, um pulinho. Adra, Gaul sorriu. O zoológico foi legal? Ela começou a rir. Parece uma rima infantil. Um pulo. Um pulinho, o zoológico foi legal? Você caiu numa jaula com seu tributo animal. Coriolanus repuxou os lábios em um sorriso fraco enquanto seu olhar se desviava para o reitor Igoboton em busca de alguma dica de como reagir. O homem estava com os ombros murchos, sentado a uma mesa de laboratório, massageando a têmpora de uma forma que sugeria que ele tinha uma dor de cabeça lancinante. Não encontraria ajuda ali. Caí, disse Coriolanus. Nós caímos. Caímos em uma jaula. Adra. Gaul ergueu as sobrancelhas para ele, como se esperando mais. E nós? Caímos em um palco? Acrescentou ele. Exatamente. Foi exatamente isso que vocês fizeram. Adra. Gaul lançou um olhar de aprovação para ele. Você é bom em jogos. Quem sabe um dia seja idealizador. A ideia nunca tinha passado pela cabeça dele. Sem desrespeito a Remus, mas não parecia um bom emprego. Tampouco era exigida alguma habilidade específica para jogar adolescentes e armas em uma arena e deixar que eles se matassem. Ele imaginava que fosse função dos idealizadores organizar as colheitas e filmar os jogos, mas esperava ter uma carreira mais desafiadora. Tenho muito a aprender antes de poder pensar numa coisa assim, disse ele com modéstia. O instinto está aí. É o que importa, disse Adra. Gaul, me conte, o que fez você entrar na jaula? Foi acidente.
Ele estava prestes a dizer isso quando pensou em Lucy Gray sussurrando as palavras "assuma o comando". Bom, o meu tributo, ela é meio pequena. Do tipo que vai morrer nos primeiros 5 minutos dos Jogos Vorazes. Mas ela é atraente de um jeito meio mal ajambrado, com a música dela e tudo mais. Coriolanus fez uma pausa, como se repassando seu plano. Acho que ela não tem chance de vencer, mas essa não é a questão, é? Me disseram que estavam tentando envolver os espectadores. Essa é minha tarefa. Fazer as pessoas assistirem. Então eu me perguntei, como alcanço os espectadores? Vou para onde as câmeras estão. Adra-Gaú assentiu. Sim, não existem Jogos Vorazes sem os espectadores. Ela se virou para o reitor. Viu, Casca, esse aqui tomou uma iniciativa. Ele entende a importância de manter os jogos vivos. O reitor Igobotom apertou os olhos para ele com ceticismo. Entende? Ou só está se exibindo para ter uma nota melhor? Qual você acha que é o propósito dos Jogos Vorazes, Coriolanus? Punir os distritos pela rebelião, disse Coriolanus sem hesitar. Sim, mas uma punição pode assumir várias formas, disse o reitor. Por que os Jogos Vorazes? Coriolanus abriu a boca, mas hesitou. Por que os Jogos Vorazes? Por que não simplesmente jogar bombas ou cancelar o envio de alimentos ou fazer execuções nos degraus dos edifícios da justiça? Sua mente se voltou para Lucy Gray ajoelhada nas grades da jaula, envolvida com as crianças, derretendo a plateia. Eles estavam conectados de uma forma que ele não era capaz de articular. Por quê? É por causa das crianças. O quanto elas importam para as pessoas. E como elas importam? Insistiu o reitor Igobotom. As pessoas amam crianças, disse Coriolanus. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, ele as questionou. Durante a guerra, ele tinha sido bombardeado, passado fome e sofrido abusos de várias formas, e não só por causa dos rebeldes. Um repolho arrancado de suas mãos. Um pacificador que machucou seu queixo quando ele chegou sem querer perto demais da mansão do presidente. Ele pensou na ocasião em que desabou e ficou deitado na rua com gripe do cisne, e ninguém parou para ajudar. Tomado por tremedeiras, ardendo em febre, os membros envolvidos pela dor. Apesar de também estar doente, Tigris o encontrou naquela noite e conseguiu levá-lo para casa. Ele hesitou. Às vezes gostam, acrescentou ele, mas foi sem convicção. Quando pensou melhor, o amor das pessoas por crianças pareceu uma coisa muito instável. Não sei por que, admitiu ele. O reitor Igobotom lançou um olhar para Adra-Gaú. Está vendo? É um experimento falho. Será se ninguém assistir? Respondeu ela. E abriu para Coriolanus um sorriso indulgente. Ele mesmo é uma criança. Dê tempo a ele. Eu tenho uma boa impressão desse aí. Bom, vou visitar minhas bestas. Ela deu um tapinha no braço de Coriolanus quando passou na direção da porta. Não conte nada para ninguém, mas tem uma coisa maravilhosa acontecendo com os répteis. Coriolanus fez que ia atrás, mas a voz do reitor Igobotom o impediu. Então todo o seu show foi planejado. Que estranho, porque, quando você se levantou na jaula, achei que estava pensando em correr. Foi uma entrada mais física do que eu tinha previsto. Demorei um tempo para me situar. Mais uma vez, tenho muitas coisas a aprender, disse Coriolanus. Limites para começo de conversa. Você vai receber um demérito por comportamento inconsequente que poderia ter ferido um aluno. Você, no caso, vai para o seu registro permanente, disse o reitor. Demérito? O que significava? Coriolanus teria que reler o guia dos alunos da academia para ser capaz de protestar contra aquela punição. Ele foi distraído pelo reitor, que tirou uma garrafinha do bolso, abriu e pingou 3 gotas de líquido transparente na língua. O que quer que houvesse na garrafa, provavelmente morfináceo, funcionou rápido, porque o corpo todo do reitor Igobotom relaxou e um olhar sonhador surgiu nos olhos dele. Ele deu um sorriso desagradável. Com 3 deméritos assim, você será expulso.